Glória a Deus. Glória. Saúde os amados irmãos e irmãs em Cristo que nos escutam com a paz do Senhor Jesus e também a todos os visitantes, todos aqueles que queiram aprender um pouco mais sobre este assunto. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte. O tema hoje é questões polémicas acerca do segundo casamento. Portanto, hoje vai ser um estudo bíblico, vão participar 3 pessoas neste estudo bíblico, não é? Nós entendemos fazer nesta forma e eu sou o pastor Luís Guerreiro, desde Portugal, pastor e fundador e presidente da Igreja Pentecostal Monte Sinai aqui em Portugal, glória a Deus, e também o irmão Kleber Sol, não é? Que ele é obreiro. O irmão é obreiro de que igreja? Da Igreja Pentecostal Deus e Amor, aqui do bairro São Francisco de Assis, cidade de Esmeraldas, Minas Gerais, Brasil. Glória a Deus. E também a sua digníssima esposa, a irmã, pode-se apresentar também, a irmã Ruth, não é? Cesário. Pai do Senhor, sou a esposa do irmão Kleber Sol. Glória a Deus. E a irmã já participa na obra, coopera, já é cooperadora? Ainda não. Mas vai-se preparando. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vai ser uma bênção, irmã, porque não importa aqui títulos. Nós só nos estamos apresentando para que as pessoas saibam que nós não caímos de paraquedas no Evangelho. Nós não caímos de paraquedas. Cada um de nós tem um chamado da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós não somos desigrejados. Nós não somos rebeldes, rebeliados, não é? Desgostados com o sistema religioso. Não, meu irmão. Existe bom e mau dentro do sistema religioso. E o sistema antirreligioso? E o sistema dos desigrejados? Isso também é um sistema, só que é um sistema, eu costumo dizer, é um sistema comunista. Eles são sempre do contra. Os desigrejados não concordam com nada. Não concordam com congregar, não concordam com a igreja, dizem que não há igreja, que a igreja somos nós. Dizem que não há pastores, que o pastor é só Jesus Cristo, não é? Não devemos congregar. Batismo, já não é necessário batizar. Cear também não, e a Bíblia diz que aquele que não tem comunhão, alabaia, suri, cantasnéria, plácias, neriastia, no corpo e no sangue de Cristo não vai ter comunhão lá no céu. Quem não participar da carne e do sangue de Jesus Cristo, está lá em João 6, foi Jesus quem disse, quem não tem parte na minha carne e no meu sangue não tem parte, não tem salvação. Então essa gente desigrejada está a meio caminho andado de ir para o inferno, de morrer e para o inferno. Esses não têm nem moral nenhuma para estar a dar estudo bíblico. Muitos deles dão estudo bíblico. Fazem vídeos para confrontar os falsos profetas. Mas eles também são falsos profetas. É o sujo falando do mal lavado. Então vira aquela bagunça no YouTube, na internet. Era mandagachai. Porque eles pregam contra o Ezequias Silva. Que realmente disse uma grande asneira. E não foi só uma. Várias falsas profecias dele. Não é só uma. Se fosse só uma era bom. Pronto, ele podia se retratar. Não se retratou, que Deus o liberte. Pregam contra várias pessoas aí, aquela senhora aí que anda a vender as anjinhas com seios e cintura fina, que é a senhora Nadir, que Deus a liberte também, não temos nada contra pessoas, pregam contra os falsos profetas. Mas eles mesmos são falsos profetas, porque eles pregam contra igrejas. Halaban tocou, pregam contra pastores, pregam contra dízimos, pregam contra ofertas, pregam contra cear. Não é? Se batizar santificação para eles, não é nada. Eles vivem uma vida mundana. Recantala masteria andarabaia. Oh, glória a Deus. Então como é que eles podem estar a pregar para os outros? Aleluia. Não pode. Eu sei que o tema hoje vai ser sobre o segundo casamento, mas sentido de Deus de falar um pouco sobre isto, porque tem muito desigrejado e muita gente seguindo. Estes desigrejados têm milhões de seguidores, têm milhões de inscritos nesses desigrejados. Rubens Sodré, o Rivanildo Menezes, por exemplo, o Aquel do movimento Eu Quero Uma Igreja, agora virou filosofia e teologia, virou uma coisa mística também. E esses das seitas de Yahoo, dizem que só se pode dizer Yahoo e Yausha, Yahoo e Yahshua e não sei o quê, e por aí, que é os adeptos do nome sagrado, e muitos outros, gente que não se congrega em parte nenhuma, gente que é contra, para mim, quem é contra pastores, igrejas e dízimos, para mim, está desviado, é um rebeliado, é um apóstata, é um indivíduo rebelde, é um comunista da fé, é um sem-abrigo da fé, é um movimento, não é? Dos sem terra. O movimento dos sem terra da fé são os desigrejados. Aleluia, porque eles não concordam com nada, nem com santidade. Então é uma coisa diabólica. O irmão Kleber, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto também. Sim.
Mais uma vez, saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Como todos já conhecem, estamos aí no YouTube mais ou menos, aproximadamente há uns 3 anos, e estamos aí fazendo a obra de Deus aí, dando o melhor de nós, para a glória do Senhor. Então, esse tema, como se chama mesmo tema, pastor? O nosso tema, exato, eu falei um pouco dos desejados, mas porque sentido de Deus, mas o nosso tema vai ser questões polémicas sobre o segundo casamento. Questões polémicas, ou seja, são questões que gera polémica, gera guerra, gera conflito, oposição, muita gente não concorda, não é, com a verdade, então é polémico, o assunto é polémico, o tema é quente. Certo, questões polêmicas acerca do segundo casamento. Então, amada igreja, então nós estamos aí hoje, sentimos aí da parte de Deus, né, na direção do Espírito Santo, porque sempre fazemos debaixo de oração aquilo, todas as coisas para Deus, porque a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses que tudo quanto fizerdes, coisas para o Senhor, fazer em seu nome, né, no nome do Senhor. Então nós estamos aqui para tratar acerca desse assunto que tem gerado tanta controvérsia, tanta polêmica nesse YouTube. Um nos ensina de uma maneira, como o pastor Luiz mesmo disse aí alguns minutos atrás, pessoas querendo repreender outros, querendo corrigir outros canais, na verdade, mas sendo que eles também têm brechas, eles também precisam de se consertar, eles precisam de olhar, examinar a si mesmos, como o Senhor Jesus nos diz lá, aparece no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 6, né? Se tu queres tirar o espinho, né, do olho do teu irmão, primeiro deve tirar a trave do teu olho, para que depois você possa tirar o espinho ou o cisco do olho do teu irmão. Então, pessoas estão sendo enganadas, pessoas até pregam aí uma aparente doutrina, né, mas que, na realidade, os seus filhos, os seus frutos, não estão condizentes com aquilo que eles estão pregando ou com a palavra de Deus. Então, não está batendo. Então, pessoas querem defender um tema em um ponto e em outro acaba errando. Como, por exemplo, tem pastores no YouTube que, conversando comigo, fala assim, eu não quero dizer que eu estou defendendo o segundo casamento, mas ele defende o segundo casamento do tempo da ignorância. Então, do tempo da ignorância, Deus não considera. Então, que nem aquela questão. Então, quer dizer que o irmão que era drogado, né, cumpriu com a justiça divina, se converteu e vai continuar fumando droga. O viciado também, pela mesma forma, a prostituta, o matador, vai continuar fazendo tudo aquilo que antes de receber Jesus. Então, esses temas aí que nós estaremos trazendo aí, para que a mente de muitas pessoas se abram para o verdadeiro evangelho. Ele está aí na direção aí do Espírito Santo, pastor, que vai estar dando a orientação, a base bíblica, ilustrações, para que a gente venha aí realmente sair dessa direção religiosa, essa direção, como eu posso dizer, do homem, né? Doutrinária do homem, sim, porque o homem acha que ele tem o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que os sensuais não têm o Espírito Santo. Então nós estamos aí na direção de Deus, trazer esse assunto aí que vai dar muita polêmica, vai dar o que falar, hein, pastor Luiz? Glória a Deus. Amém? Eu também gostaria de ouvir também uma palavra inicial sobre como introdução para este tema por parte da sua digníssima esposa, a irmã Ruth, se ela estiver nos escutando, pode entrar também e até lançar algumas questões, porque essas questões vão ser respondidas. Portanto, há uma questão. Qual é a questão? É uma pergunta, é uma questão polémica. Muitos afirmam que quem, quando aceitou Jesus, já estava num segundo casamento, não precisa de abandonar essa relação, pode continuar. Será que isso é bíblico? Isso é de Deus? Isso é a vontade perfeita e plena de Deus para a vida dessas pessoas ou não? Será que eles podem continuar no segundo casamento, e mesmo assim alcançar a salvação e chegar ao céu no dia do arrebatamento? A gente faz uma pergunta bem simples, ou seja, será que a pessoa, quando aceita Jesus, mas está num segundo casamento, não precisa de abandonar esse pecado? Não precisa, isso deixou de ser pecado, foi branqueado, porque agora a pessoa aceitou Jesus, tudo se fez novo, é o que eles dizem, não é? É a questão. A irmã Ruth também, se quiser,
já vai iniciando também aqui o tema e depois a gente já vai entrar muito forte na Bíblia mesmo. Amém? A irmã Ruth, se puder, tem que clicar em cima do microfone. Então, quando ela sentir de entrar, de fazer algum comentário, pode fazer. É assim, irmã Ruth, se a irmã, quando quiser falar, a irmã clica em cima do primeiro ícone cá de baixo. São 3 ícones. O primeiro é o microfone, que é para desbloquear o seu microfone, que ele agora está bloqueado. Amém? Glória a Deus. Então, se vocês me permitem, vamos iniciar já com algumas respostas. Não sei. Ou o irmão Kleber quer já iniciar com alguma resposta? Glória a Deus. O pastor pode iniciar, então. Pronto, então é o seguinte. O que é que as pessoas dizem? Ainda aqui há dias eu estava ouvindo aliás estava ouvindo aí um pregador dizendo, não, ele pregando aí que nós não podemos agora mandar dissolver essa segunda união. Eu vou ser franco para os irmãos vão entender. É assim, nós não mandamos em ninguém, nós apenas damos instruções na palavra. Quem toma as decisões certas ou erradas são as pessoas. Ou seja, se eu não entrei no segundo casamento, então eu também não vou chegar lá e não vou arrancar a pessoa do segundo casamento. A pessoa que está no segundo casamento é que tem que entender que isso aí, biblicamente, é adultério, não é casamento. Para começar, o segundo casamento na Bíblia é adultério. E onde é que a gente pode provar isso, meus amados irmãos? Nós podemos provar isso naquela passagem, glória a Deus, Ramandogovastei Minagaya, naquela passagem, oh, aleluia, estou sentindo a glória, em que Herodes mandou prender quem? Herodes mandou prender João Batista. João Batista estava preso. Glória a Deus. Aramanto Kovaraya. Glória a Deus. E João Batista disse para Herodes: Herodes, não te é lícito possuires a esposa do teu irmão Filipe, porquanto se tinha casado com ela. Oriandalabaia, Claia, Playa, Suricantaramanaya. Não te é lícito possuires a Herodias, a esposa do teu irmão Filipe. Não te é lícito. Rakastokovanagaya. Oh, glória a Deus. Quem quer diga glória. Teramandagai. Está aqui. Marcos capítulo 6, versículo 17. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender João e encerrá-lo maniatado, ou seja, algemado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Aleluia. Ricantalamasteria. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Agora, repara, o maior profeta nascido de mulher disse para Herodes que Herodes não era crente. Atenção, Herodes era conhecedor da Bíblia, como são os católicos. Conhecem, alguns até leem a Bíblia, mas não entendem. Tem padres que estudam a Bíblia também, estuda a palavra de Deus, estuda latim, estuda grego, estuda filosofia e as tradições da Igreja Católica. Amém? Herodes, Remanagachai, ele não era servo de Deus. Amém? Herodes era pagão, ele era idumeu. Aleluia, ele era descendente dos Edomitas, uma das nações inimigas de Israel. Então, Herodes era um idumeu, era um ímpio, era um pagão. Conhecia as Escrituras, conhecia. Na teoria, como os advogados, tem advogados que estudam também a Bíblia. Tem juízes que estudam a Bíblia, políticos que conhecem a Bíblia, mas nem por isso tiveram fé para aceitar o Deus da Bíblia e querer que Jesus é o Salvador. Então, Herodes, ele era ímpio. Tanto era ímpio que Herodes mandou colocar uma águia, que é um símbolo do paganismo romano, da idolatria dos deuses romanos, mandou colocar uma águia, não é? Numa das fachadas do templo, numa das entradas da porta do templo, das portas do templo. E os judeus se enfureceram muito com isso. Ou seja, porque ele estava introduzindo o paganismo, ele era pagão. Xarabagaço, contovanaí. Então ele não era crente. Herodes ainda estava no tempo da ignorância. Muitos dizem, estamos no tempo da ignorância. Mas, aleluia, andaramastéria.
Mas mesmo que a pessoa esteja no tempo da ignorância, vou explicar o que é esse tempo da ignorância. Tempo que não conhece a Jesus Cristo e não aceitou como o seu único Senhor e suficiente Salvador. Mesmo que a pessoa ainda não tenha aceitado a Jesus Cristo e esteja ignorante que está vivendo em pecado, em adultério, quando a pessoa descobre que está vivendo em adultério, vai continuar em adultério ou vai abandonar o adultério? É a pergunta que o pastor, o pregador, o cooperador Kleber Sol, né, fez. Né, meus amados? Xarabagai. Então, o que é que acontece? Apesar de Herodes estar no tempo da ignorância, mesmo assim Deus repreendeu ele. Mesmo ele estando no tempo da ignorância, Deus usou João Batista e disse: olha, não te é lícito de possuires a Herodías, esposa do teu irmão Filipe, quando se tinha casado com ela. Quer dizer que para Deus essa mulher ainda estava casada com Filipe. Essa mulher não estava casada com Herodes. Entende? Para os homens estava casado, era o segundo casamento. Mas para Deus, não. Para Deus isso não era válido. Então mesmo que a pessoa seja ímpia, seja incrédula, um pecado não deixa de ser pecado porque ele é praticado por um ímpio, por um incrédulo, por um desconhecedor do Evangelho. Aquilo que define pecado é a ação do pecado e não a identidade de quem a pratica. Se a pessoa que pratica o pecado é crente ou não. Por exemplo, se eu roubar um carro, eu sou crente. Se eu assaltar um carro que não é meu e roubo e fico o carro para mim, eu estou a cometer um delito criminal perante a lei dos homens, mas também perante a lei de Deus. Eu estou a ser um ladrão, certo? Estou a ser um furtador, um ladrão. E se um indivíduo que não é crente, um indivíduo que é satanista, adora Satanás mesmo, é um diabólico, é satanista, furtar um carro, ele está a ser um furtador, um ladrão, um assaltante. Ambos estamos cometendo delito na terra e delito perante a lei de Deus. Estamos furtando. Será que ele, por ser satanista, não vai ser condenado por Deus porque ele estava no tempo da ignorância? Ele não conhecia Jesus Cristo, então não sabia que era errado furtar um carro? Eu creio que não, meu irmão. Ou seja, aquilo que define o pecado não é o facto da pessoa saber se é pecado ou não, ou se a pessoa é crente ou não, ou conhece o Evangelho ou não conhece, ou aceitou a Cristo ou não, mas a ação do pecado. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar para com todos de misericórdia. Então todos pecaram. Então toda a gente peca, independente de ser crente ou simplesmente a punição dos incrédulos vai ser inferior no inferno à punição daqueles que conheciam o Evangelho. Ambos vão ser punidos. Então repara, para Deus, o que é que Deus fala aqui? Não te é lícito possuir Herodias, esposa do teu irmão Filipe. Quer dizer que para Deus, esta mulher ainda era esposa de Filipe, não tinha nada a ver com Herodes. Não tinha nada a ver. E Deus repreendeu este homem mesmo ele estando no tempo da ignorância. Então esta palavra está em Marcos capítulo 6, do 17 adiante. Por exemplo, João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Quer dizer que para Deus, para os homens, o segundo casamento é válido. Para a sociedade é válido. Para a lei dos países e para o sistema penal, o sistema legal, perante juízes, perante advogados, isso é válido. Não é? Isso aí é legal, isso é válido. Mas perante a lei de Deus, isso é ilegal. Isso é uma ilegalidade, é um crime contra a palavra de Deus. Não é? A pessoa se divorciar já faz algo que Deus odeia. É algo que Deus repugna. É algo abominável aos olhos de Deus. Alguém repudiar a sua esposa. Glória, se divorciar dela. Mas o segundo casamento ainda é pior. Porque aí é um ato de adultério continuado. Aleluia. A pessoa está em adultério. Está vivendo em adultério. Se a pessoa, quando aceitar Jesus, está vivendo em adultério, vai continuar em adultério ou larga o adultério? É a pergunta que o irmão Kleber fez. Estou aqui respondendo que tem que deixar. Eu não quero estar a falar muito, senão estamos aqui muito tempo. Mas vou passar a palavra para o irmão Kleber, ele que diga alguma coisa sobre esta matéria. Glória a Deus. Certo. Enquanto o pastor falava, eu meditava aqui no versículo 19. O interessante, pastor Luiz, que muitas pessoas estão sendo enganadas pelas doutrinas de demônios, doutrinas dos homens, né, doutrinas religiosas, que nós vemos que essas pessoas, quando elas passam a ouvir a verdade, elas assustam, umas respondem positivo, outros postergam uma decisão acerca do assunto a qual está sendo tratado,
Porque como, por exemplo, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 17 de Atos, quando ele estava em Atenas, então a Bíblia nos diz que, enquanto o apóstolo Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia muito em si mesmo dentro da cidade, tão entregue à idolatria. Então, de sorte que ele disputava, né, na sinagoga com os judeus, os religiosos daquela época, a cúpula religiosa, e todos os dias na praça com que se apresentava. E também havia, naquele instante, filósofos epicureus, estoicos. Agora não vou aqui, se o pastor sentir, tomar a palavra, explicar sobre os epicureus estoicos, mas contendiam com ele também, com o apóstolo Paulo. E umas pessoas se dividiam entre a multidão e diziam: o que quer dizer esse falador, esse tagarela, este paroleiro? E outros já diziam: é pregador de deuses estranhos, porque parece que quando o apóstolo Paulo pregava acerca de Jesus e a ressurreição, eles acreditavam que Jesus era um deus e a ressurreição era uma deusa. Então, quando ele tomou a palavra e o levaram ao Areópago, eles perguntaram: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Então, assim, muitas pessoas hoje em dia, pastor Luiz, está assim. As pessoas que estão acostumadas a receber ensinamentos de homens carnais, como diz lá o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 4, que nos últimos tempos apareceriam doutores, né, apareceriam doutores que as pessoas colocassem diante de si, doutores que ensinariam segundo as suas próprias concupiscências, né? Então nós vemos isso acontecendo hoje em dia, cumprimento da palavra. Então, quando as pessoas seguem esses líderes, esses mestres, dizendo assim, ensinadores, esses doutores, quando elas ouvem de fato a verdade, como ainda não tinham ouvido, a pergunta a questão delas é também essa mesma. Nós podemos ouvir falar que nova doutrina é essa? Para essas pessoas é uma nova doutrina, né? A pessoa se converte, vem para o Evangelho, né? Como, por exemplo, acerca desse assunto que estamos sendo tratado, a pessoa casou, divorciou, né? E casou com um solteiro ou casou com um divorciado e vem para o Evangelho, se converte, e o pastor fala: não tem nada a ver não, vocês podem continuar nessa mesma história, Deus vai abençoar vocês, vocês não têm brecha nenhuma, vocês estão purificados pelo sangue do Cordeiro, e pode continuar, não é verdade? Mas lembrando de um texto também que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que bem-aventurados aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós vemos também essa questão aí, pastor Luiz, na vida e na mente de muitas pessoas realmente querendo saber da verdade, pessoas que estão preparadas para ouvir a verdade, pessoas que bastam ouvir apenas a palavra da verdade para elas se consertarem diante de Deus. São pessoas que já têm o coração certo. Agora, outras, basta ouvir a verdade que eles logo se levantam, né, levantam contra, outros rebatem e também outros postergam a decisão acerca da verdade. Então, é esse aí o meu parecer aí neste momento. Glória a Deus. Foi bom o irmão ter citado Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Muita gente, aleluia, utiliza Atos 17:30 como a base bíblica para dizer: olha, Deus não tomou em conta o tempo da minha ignorância. Eu estava na ignorância, Deus não tomou em conta. Então, mas agora que tu estás consciente que isso é o pecado, vais continuar a praticar o pecado? É a pergunta que fica. E olha aí, porque o texto fora do contexto é pretexto para heresias. Então o que é que eles usam? Eles não usam nem o versículo inteiro. Eles usam metade do versículo, não leem nem o contexto, o que está antes e o que vem antes e o que vem depois, e depois formam uma doutrina herética. Porque é assim, se a pessoa, quando vem para Jesus Cristo, ou quando aceita mentalmente, porque o aceitar a Cristo mesmo, o ser salvo é abandonar o pecado. Quem não abandona o pecado, para mim não é salvo. Mas não é? Se a pessoa, quando vem para Jesus Cristo, levanta a mão, diz que aceitou a Cristo, está então vivendo em fornicação, não precisa de abandonar esse pecado. É a mesma coisa, pode continuar a viver amasiado, não precisa de fazer separação de corpos, não precisa de se separar. Se a pessoa, quando vem para Jesus,
está num casamento gay ou tem um namorado gay e vive, não é? Então pode continuar, não é? Se a pessoa, quando aceita a Jesus, ele é ladrão, pode continuar a roubar também, não é? Por essa lógica, porque o único pecado que é perdoado pelas igrejas modernas parece que é só o segundo casamento. O único pecado que tem perdão, que tem sempre perdão, que não há problema, a pessoa pode, e que não é preciso deixar, o único pecado que é branqueado pelas igrejas modernas e pelos pastores modernos é o segundo casamento. A fornicação é pecado digno de morte para eles. Nós temos aí um exemplo. Eu posso citar aqui um exemplo, mas sem medo de errar, nós não estamos fazendo polémica nenhuma, mas é assim, há um canal, que é o canal Leão Pentecostal, cujo líder desse canal, o fundador, o que é que ele disse? Ele disse, o mesmo Deus que odeia o divórcio do primeiro casamento é o mesmo Deus que odeia o divórcio do segundo casamento. Então ele diz que quando chega alguém que está num segundo casamento, ele não aconselha eles a separar, porque ele disse que isso seria um pecado ainda maior, separar do segundo casamento, quando a Bíblia não chama de casamento. Ele não entende que a Bíblia não chama de casamento. O irmão entende? A Bíblia não chama o segundo casamento de casamento, mas sim de adultério. Glória a Deus, ricanta la mastéria. Então, o adultério, o pecado tem que ser abandonado sim, meu irmão. Só que nós não vamos tomar a decisão, é pelas pessoas. Não vamos obrigar as pessoas a fazer o certo, nem o errado, cada um, porque não fomos nós que nos metemos nelas. Eles é que tomaram a decisão de entrar a viver no pecado, não é? De entrar nessa canoa furada chamada divórcio e segundo casamento, especialmente o segundo casamento. Então eles é que têm que sair da canoa, porque ela está furada, ela vai afundar e vão cair no fundo, vão para o inferno, se não se arrepender. Então nós não tomamos decisões por ninguém, nós temos é que instruir. Então depois cria-se essas novas doutrinas. Então espera aí, chega alguém na minha igreja, está num segundo casamento, então eu não vou aconselhar a pessoa a divorciar, porque o divórcio desse segundo casamento seria um pecado ainda maior que o divórcio do primeiro. Isto é uma doutrina nova, uma inovação do líder desse canal, do fundador, do dirigente, não é? do pastor em causa. Isso é uma inovação doutrinal. Ou seja, a cada dia se inventam novas doutrinas, irmão. Na internet. É isso que o irmão tem a cada dia. Agora, o que é que diz a Bíblia? Isso é que a gente tem. A Bíblia diz o quê? Mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, olha o contexto. Isto está no próprio versículo, na parte B. Ordena agora a todos os homens a que se arrependam. Então, peraí, qual era o pecado dos homens, irmãos? Era a idolatria. Aleluia. Eles tinham santuários, tinham imagens, tinham ídolos. Será que aqueles atenienses, depois de ouvir esta mensagem do apóstolo Paulo, eles poderiam continuar com os seus ídolos ou tinham que mandar os seus ídolos às toupeiras e aos morcegos? Tinham que os lançar fora, tinham que os quebrar e os queimar e destruir, enterrar. Obviamente que eles tinham que se desfazer do pecado. Então, se o pecado deles era idolatria, não é? Diz assim, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo o lugar se arrependam. Ou seja, o que é que Deus está a dizer? Olha, eu não vou tomar em conta, não é? Deus só não toma em conta se tu te arrependeres. O que é o arrependimento? Eu pergunto, se eu fosse um ladrão e confessasse imaginando que eu era uma ovelha da igreja do pastor Kleber, eu dizia, pastor Kleber, eu sou um ladrão, a ti confesso, tu és o meu pastor, confesso a Deus, confesso diante dos homens que sou um ladrão. Pronto. Se eu confessasse que sou ladrão, resolvia o meu problema? Basta confessar. Se eu confesso que sou fumador, que sou drogado, que sou bêbado, que sou prostituto, que sou adúltero, basta confessar ou tenho que abandonar? Abandonar. Exato, irmão. Então, meu irmão, ou seja, eles esquecem é que Deus só não toma em conta o tempo da tua ignorância se tu te arrependeres, se tu confessares e abandonares o teu pecado. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Aquele, porém, que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Quer dizer, que não basta confessar. Não basta confessar. Tem que confessar e abandonar. Não basta confessar que é mentiroso e continua a mentir. Não basta confessar que é enganador e continua a enganar. Não basta confessar que é ladrão e continua a roubar. Não basta confessar que é prostituto e continua a prostituir. De igual modo, não basta confessar que és um adulto, que estás vivendo na prática do adultério, que estás numa mulher que não é tua, e que tem que ser devolvida ao seu legítimo dono, que é o primeiro marido, legítimo senhor.
Porque da mesma forma, irmão, então quando o ladrão aceitasse a Cristo como um produto roubado, ele não tinha que devolver o produto, ele podia ficar com o produto do roubo em casa. Não tinha que devolver, então ele ficava com o roubo em casa. Charabanda, não tinha que restituir. E da mesma forma, a Bíblia diz em Romanos capítulo 7, fala aos que conhecem a lei, que a mulher está ligada e unida ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver. De sorte que será chamado de adúltera, se vivendo ainda o seu marido for casada com outro. Mas morto o marido, está livre da lei do marido, assim já não será mais adúltera se for casada com outro. Aleluia, rei cantar. Então só a morte dissolve um casamento. O adultério e o abandono podem, não é? Podem prejudicar um casamento, mas não destroem, não dissolvem. Somente a morte dissolve um casamento. Então a gente vê Haramanagashudu Kovanaya. Glória a Deus, que muita gente está sendo enganada, muita gente está a se enganar com estas novas doutrinas que estão surgindo a cada dia na internet. Glória a Deus. Muitos vêm com aquele argumento sentimentalista. Mas agora já tem uma família. E a primeira família? Como é que fica? Mas agora já tem uma segunda mulher. Então, e a primeira mulher como é que fica? Mas agora já tem filhos. E como é que ficam os filhos do primeiro casamento? Quem sabe aquela mulher e aqueles filhos estão orando a Deus para que o pai regresse, né? Para que o esposo regresse, para que volte a se unir. Glória a Deus. Então vem-se com um argumento sentimentalista. Agora já tem uma nova família. Irmão, claro que eu pergunto, se eu entrar a uma prostituta e ela engravidar e der à luz um filho, aquele filho é fruto de prostituição, é fruto do meu próprio pecado. Se eu divorciar a minha esposa, aliás, se eu trair a minha esposa como amante e engravidar a amante e ela dar à luz um filho, esse filho aí é fruto de adultério, né? Se eu viver em fornicação e engravidar a minha companheira, a qual vive amigada demasiado, e ela der à luz um filho, é fruto de fornicação. Aleluia! E se eu largar a minha esposa e casar com uma nova mulher e lhe fizer um filho, ou 2 filhos, ou 3, são frutos de quê? De adultério, do adultério continuado. O segundo casamento é adultério. A legítima família é sempre a primeira. Claro que isso não inibe a responsabilidade parental. Eu sou pai, eu tenho que cuidar. Sou pai, vou ter que cuidar. Agora, isso não me obriga a estar ligado e unido. Glória a Deus. A estar ligado e unido, glória a Deus, a uma pessoa numa união pecaminosa. Não legitima. O facto de eu fazer um filho a uma amante não me obriga agora. Já que fizeste filho, agora és obrigado a ficar com a amante. Não, a Bíblia não legitima. Então isso seria desculpa, é o pretexto. Muitas deixam-se engravidar, muitas mulheres infelizmente deixam-se engravidar dos amantes e desses indivíduos que já eram casados e que se divorciaram, de propósito, para agarrar, para segurar as pessoas. Né? Para depois dizer, olha, agora já tens uma família, não vais abandonar. Então é uma estratégia satânica diabólica que entra na mente de muitas mulheres e também de muitos homens. Muitos homens fazem filhos de propósito às amantes, que é para depois elas largarem e não voltarem mais para os maridos. Isso é uma estratégia diabólica. É um pretexto diabólico para amarrar e aprisionar as pessoas numa união pecaminosa. Amém? Glória a Deus. Então isso é coisa de satânica mesmo. Não sei se o irmão tem alguma coisa a falar sobre... Eu falei várias coisas, né? Mas o irmão pode prosseguir. Glória a Deus. Interessante. Interessante, pastor. Me veio aqui à mente, quando diz em Gênesis, capítulo 2, versículo 22, que da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e o trouxe a Adão. Então nós vemos que Deus, ele formou a mulher a partir da costela, de uma costela de Adão, e não foi as 2 costelas, não é verdade? Então, nós vemos aqui que o Senhor tomou da costela, ou seja, de uma costela, da costela, não foi das costelas, mas foi de uma costela só. E dessa costela formou a mulher e não mulheres, e trouxe Adão. E no versículo 23 diz que Adão, ele fala, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, ou seja, varoa, porquanto do homem foi tirada. Então nós vemos tudo aqui falando de uma forma singular, não é verdade? Não de uma forma plural. Então nós vemos aqui que diante de Deus não se confirma na injustiça. Aquilo que é pecado, que é injustiça, não se confirma perante Deus. Então nós vemos aí muitas pessoas errando hoje em dia porque estão acreditando no homem.
estou acreditando no que o homem está ensinando, não no que o Espírito Santo está guiando. E muitas pessoas estão errando porque o Deus Todo-Poderoso, lá no livro de Osés, ele diz que o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Uma outra coisa também, o pastor Luiz, interessante, quando eu abro a minha Bíblia aqui, capítulo 18, versículo 16, aqui nos diz assim: a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás. É a nudez do teu irmão. É uma parte interessante esse versículo, porque até mesmo dentro das igrejas nós vemos aí o pastor cobiçando a mulher de obreiro, o obreiro cobiçando a mulher do pastor e vice-versa, né? Irmãos ali, eles traindo uns aos outros, sendo infiéis ao seu cônjuge ali dentro da casa de Deus, dentro da igreja, do próprio templo a qual eles vão ali congregar, se reunirem para prestar um culto a Deus, e eles não têm o conhecimento da palavra. Eles não têm a palavra guardada no coração para não pecar contra o Senhor. Então nós vemos que realmente a Bíblia Sagrada tem sim uma resposta a nos direcionar, a nos purificar, porque se a palavra diz: a nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. Então nós podemos ter uma direção sobre isso aí também, que das coisas, dos pecados que estão acontecendo terrivelmente no meio da igreja. Uma certa vez eu estava, eu ainda nem tinha ouvido, parece que essa tal pastora Nadia, ela não tinha ainda falado acerca dessas anjas, eu não sei. Depois de muito tempo que eu vi falando aí, ela pegou e uma pessoa mandou lá no comentário de um vídeo dela, e essa pessoa era um homem, ele é divorciado, e ele pediu um aconselhamento para ela. E ela foi respondendo embaixo no comentário assim, dizendo que ele poderia casar, se separou da mulher, ele poderia casar de novo. Entendeu? Então é isso aí, o povo está perecendo por falta de conhecimento. O povo está perecendo por falta de se entender da forma certa a inspiração do Espírito Santo. Porque quando não se tem o Espírito Santo, torce e distorce as Escrituras Sagradas, não é, pastor Luiz? Exatamente. Contam-se pelos dedos das mãos os ministérios que realmente não apoiam o segundo casamento em nenhuma hipótese. Porque até mesmo muitos, dentre essa minoria que é contra o segundo casamento, não é? Existe uma boa percentagem de ministérios que diz: mas tu quando aceitaste a Jesus já estavas com essa mulher, então não te separes. Não é? Porque eles pegam naquele texto de Coríntios, não é? Foste achado casado, não é? Não busques separar-te. Foste achado solteiro, não busques casar-te. Só que eles querem... E depois diz lá: cada um permaneça na vocação com que foi chamado. Meu irmão, só que eles esquecem de uma coisa: a vocação que a gente é chamado, aleluia, cada um tem uma vocação. Isso não tem nada a ver com pecado. Ninguém foi chamado com vocação para estar a viver em pecado. Aleluia. Então, por essa lógica, a pessoa que era gay podia dizer: olha, eu tenho que permanecer na vocação como fui chamado. Quando eu fui chamado, eu era gay, vou continuar a ser gay. O indivíduo que casou no casamento gay, a jovem que é lésbica, tem uma namorada e casaram no casamento gay, pode dizer: não, nós temos que permanecer na vocação como fomos chamados. Nós, quando fomos chamados, éramos lésbicas, vamos permanecer. Da mesma forma, o indivíduo que tem uma amante ou tem duas, diz: olha, a minha vocação é essa, eu tenho que ter amantes, porque quando Jesus me chamou, eu já tinha amantes, vou continuar a tê-las. Então, da mesma forma, o indivíduo que se divorciou e recasou, entrou num adultério continuado, vai dizer: não, eu vou permanecer na vocação como fui chamado. Quando fui chamado, já estava com esta mulher, não vou buscar separação. Então, eles distorcem deliberadamente as Escrituras, porque isso aí dá vazão a muita coisa. Outros dizem: mas o meu casamento não foi feito no céu. Eu pergunto: existe algum casamento celebrado no céu? Os casamentos não são todos celebrados na terra, não é? Não importa se isso foi debaixo da direção ou da plena vontade de Deus ou não. Quando o homem se une a uma mulher, glória a Deus, xarabacantai, Deus sela aquela união, uniu, não é? Mesmo que ele tenha desobedecido, era para ter buscado a direção para unir. Depois dá errado, o problema é dele. Porque se a pessoa uniu, não importa: mas eu era espírita,
O nosso casamento foi feito no espiritismo. Eu era bruxo, foi feito na bruxaria. Eu era satanista, foi feito no satanismo. Ai, mas eu era católico, foi feito no catolicismo. Não importa, meu irmão. A Bíblia, Deus dá uma só regra: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Quer dizer, a partir do momento que o homem deixa os seus pais e casa com uma mulher, sendo ele solteiro e ela também, ou sendo ele solteiro e ela viúva, ou sendo ele viúvo e ela solteira, ou sendo ele viúvo e ela viúva, que é as únicas hipóteses, só há duas, ou são viúvos ou solteiros. A partir do momento, choricai, que o varão Rabacalabasteri Manaia deixa a casa do seu pai e se une à sua mulher, fazendo uma só carne, glória a Deus, casando no civil e depois fazendo a união carnal, Deus sela aquela mulher, independentemente de ser na plena vontade de Deus ou não, porque muita gente pode alegar, mas o meu casamento não veio da parte de Deus. Não, Deus não selou essa união porque o meu casamento não foi feito no céu. Muitos podem dizer, mas o meu casamento Deus não estava no meu casamento porque eu era ímpia ou porque eu estava desviada. E muitos vêm com muitas desculpas. Isso dá vazão a se dissolver todo o tipo de matrimónios e refazer novos matrimónios. Então essas doutrinas, esses pensamentos, eu sei que existem obras até dentro de igrejas de doutrina que são usados pelo diabo para introduzir essas coisas, esses pensamentos. Mas um facto interessante é que o texto de Gênesis diz assim: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mulher e se unirá a uma nova mulher. É o que diz a Bíblia, não, diz: deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e farão uma só carne. Não diz: deixará o homem a sua família, a sua esposa e os seus filhos e se unirá a uma nova esposa e terá uma nova família. Não é isso que a Bíblia diz. Então o povo gosta de distorcer. Há uma regra divina. Não importa onde é que o teu casamento foi feito. Se tu eras ímpio quando casaste, se tu estavas desviado, se tu eras satanista, se foi feito no satanismo, se foi feito no catolicismo, se foi feito no espiritismo, na bruxaria. Charabandagaia playa. Tu deixaste teu pai e tua mãe e te uniste à tua mulher e fizeram ambos uma só carne. Casaram primeiro no civil e depois fizeram a união carnal. Deus selou, esse casamento está selado, acabou. Essa união só há algo que pode dissolver. Não era dentro da plena vontade de Deus e tu tens que acordar que um dos dois morra. Não é orar para que ninguém morra, porque isso aí é oração contrária idêntica à que faz a pastora Nadir. Diz que estou orando para que eles morram de morte diferenciada. Então quem se opõe à pastora Nadir, ela vai orar contrário, vai fazer oração contrária. A gente já sabe o que é, que isso nem é crente. Esse tipo de gente a gente sabe que está do lado do maligno. É usado, mas é por demónio, não por Deus. Mas pronto. Então cuidado, meu irmão. Xarabacai, se tu errastes, não pediste orientação a Deus, não pediste revelação a Deus, não pediste confirmação a Deus, casastes precipitadamente, olhaste, viste que era muito bonita a moça, viste que era muito formosa e foste no embalo da carne e casaste, agora aguenta-te a bronca, agora carrega a tua cruz e espera que Jesus tenha misericórdia de ti. E se Deus quiser que tu tenhas outra mulher, então tu vais ficar viúvo, mas é por Deus, não é por ti, nem é pela tua vontade, nem é pela tua oração, senão tu tornas-te um feiticeiro, um bruxo. Porque quem ora contrário, quem ora para que alguém morra, é um bruxo, é um feiticeiro, é um macumbeiro, é um satanista, é um filho do inferno, filho do diabo. Eu vou passar para o irmão Kleber, senão estamos aqui horas a falar. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui, pastor. Alguns pastores no YouTube, eles ensinam o seguinte: e quanto ao solteiro? Isso é um dos pontos, pastor Luiz, que às vezes deixa de ser observado, né, nos ensinamentos na igreja, até mesmo nos altares da igreja, e muitas pessoas, por falta de serem ensinadas, pecam e perecem. Como, por exemplo, costumamos falar muito sobre os divorciados, né, a situação do divorciado que casa com outro divorciado ou que casa com o solteiro, porque isso está na palavra, né? O Senhor Jesus, lá no Santo Evangelho de Marcos, capítulo 10, o Senhor Jesus já fala até mais direto, nos versículos 10 e 11, ele diz aqui, Marcos 10, glória a Jesus, versículos 10 ao 12, que diz assim: e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Então vai adulterar contra a sua mulher, a mulher com quem ele conheceu na mocidade. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Então nós vemos aqui essa palavra falando dos dois lados, né? Falando do divorciado como também do solteiro. Se o solteiro casar com um divorciado, né, repudiada por aquele marido, ele está cometendo adultério também.
porque está possuindo um corpo que não pertence a ele, que não foi feito dos seus ossos, a qual Deus não fez dos seus ossos, e nem da sua carne, não houve uma transferência de alma. Então, a pergunta é o seguinte, eles ensinam muito sobre a parte do divorciado. E a questão do solteiro, pastor Luiz? O solteiro, quando se casa com o divorciado, já sabemos que pela palavra de Deus, em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 16, diz que Deus, ele abomina, ele detesta, ele odeia o divórcio. Então, logo, o divórcio é pecado para Deus. Mas e o solteiro que casou com o divorciado, a solteira, né, que casou com o divorciado e vice-versa? E se ele se divorciar, se separar, não é verdade? Ele pode casar novamente? É uma questão aí que muitos precisam de saber também, pastor. O que o irmão pela palavra irmão, tem também dizer. eu entendo assim, tudo carece de mais oração, não é? Eu não estou a dizer isto como seja uma revelação, Deus me revelou, mas é assim, eu entendo assim, biblicamente, o segundo casamento é casamento ou é adultério? Adultério. Então se é adultério, é pecado, o pecado tem que ser abandonado. Ou seja, isso nunca foi um casamento, a meu ver. O segundo casamento nunca foi um casamento. E a maior prova disso é que o próprio Herodes, mesmo sendo um ímpio, mesmo sendo um idumeu, um pagão, um idólatra, mesmo estando no tempo da ignorância, Deus falou que não era lícito ele possuir a mulher, aliás, Herodias, porque ela era mulher do seu irmão Filipe. Então, ou seja, é uma união que é ilícita, é como se seja um ato criminoso. Então o segundo casamento para Deus não existe. Pura e simplesmente não existe. Isso aí foi apenas um adultério, só que um adultério oficializado pelo governo, pelos governos ímpios, porque o mundo jaz no maligno. E os reis da terra se levantam e os governos consultam e conspiram contra o Senhor, o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos nós as suas cordas. Está lá no Salmo 2. Então eles não querem estar debaixo do domínio de Cristo. Então esse é o meu entendimento, e cada um analise como quiser e ore como quiser. A meu ver, apenas adulterou. Aquilo não valeu de nada, esse casamento não valeu zero. Para mim, é a minha opinião. Apenas, eu não estou a dizer isto como uma revelação, não sei. Glória a Deus. Mas o que é que eu sempre digo? Aos solteiros e aos viúvos estão livres para se casar. Solteiro com solteira, solteira com solteiro, viúvo com viúva, viúva com viúvo, ou solteiro com viúva, ou viúvo, ou viúvo com solteiro e vice-versa. Ou seja, é viúvos e solteiros. Esses é que estão livres para casar. Agora, o divorciado não está livre. Eu divorciei. Tem aqueles também, não é, irmão? Diz assim: eu divorciei, agora estou livre. Divorciei, estou livre. O divorciado não está livre. A Bíblia diz que ele está ligado e unido à sua mulher durante todo o tempo em que ela viver. Está lá em Romanos capítulo 7, do 1 ao 3. Não é? Então, esta é a minha humilde opinião. Para mim, o segundo casamento é adultério. Biblicamente, ninguém me prova que aquilo é válido, que Deus validou aquela união. É adultério, é um pecado, tem que ser abandonado. Aleluia. Glória a Jesus. Pois e eu tive aqui, pastor Luiz, enquanto o irmão falava, eu me lembrei aqui do que está escrito em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 22. Olha só que coisa interessante, porque lá na época, né, da lei de Moisés, na época da antiga aliança, então os sacerdotes, aqueles que faziam a obra mais diretamente para Deus, eles tinham altos padrões dados por Deus, né, pela sua lei divina, para que eles vivessem de forma digna de Deus. Então eles falam aqui no versículo 22 e 23, profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito Santo: e eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da descendência da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Olha o alto padrão, pastor Luiz. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão distinguir entre o impuro e o puro. E nós sabemos, pastor, que hoje em dia, muitos líderes, né, diretorias de ministérios, de igrejas, líderes religiosos, não estão mais ensinando o povo a distinguir, a discernir entre a mão esquerda e a direita.
O povo está meninos na fé, o povo não está crescendo espiritualmente. Então, eles não estão ensinando o povo a fazer a distinção, o discernimento entre o santo e o profano, entre aquilo que santifica e aquilo que profana, né? Entre aquilo que santifica o nome do Senhor e aquilo que profana o nome do Senhor. Então, a ordem dada por Deus é que eles fizessem discernir entre o impuro e o puro. Mas, como hoje em dia o pecado se proliferou, né, o amor de muitos se esfriou, está cumprindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Então, a situação das igrejas, situação dos ensinadores aí, muitos ensinadores, como o irmão lá anteriormente havia dito, né, o sujo falando mal lavado, eles querem pregar uma doutrina, querem trazer uma suposta nova doutrina, que na realidade é uma antiga doutrina, né, como diz o apóstolo João. Filhinhos, vos dou um mandamento antigo, depois ele fala, filhinhos, vos dou um mandamento novo, né, porque ele se renova, a palavra de Deus se renova. Então nós vemos aí que eles estão tropeçando na palavra, pastor. Glória a Deus. Amém. Nós não poderíamos deixar de citar também 1 de Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Aos casados mando não eu, mas o Senhor, dizia Paulo. Isto não é mandamento meu, mas é do Senhor Jesus, que a mulher não se aparte do seu marido, ou seja, não se separa, não manda nem divorciar, isto não se separa. Porém, se ela se apartar, se ela se separar, que fica então sem se casar, quer dizer, não manda ela casar segunda vez. Ou então que reconcilie com o marido e o marido não deixa a sua esposa. Então este é o mandamento do Senhor Jesus Cristo para a igreja. O divorciado só tem duas opções. Charabando glória playa suricantaraya. Aquele que era casado e que divorciou só tem duas opções. Ou reconcilia, ou fica só, não se casa, fica sozinho, ou reconcilia com a sua esposa. Ou reconcilia, ou fica sozinho. Não é? Faz-se eunuco por causa do reino dos céus. Eu nunca vi ninguém pregar sobre essa passagem dos eunucos. O que é fazer-se eunuco? Não é? Porque Jesus disse, em verdade vos digo, que aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de porneia, fornicação, não é por causa de adultério, porneia. Isso tem a ver com o contexto judaico, depois eu um dia podia explicar por não, mas o tempo agora não vai permitir, porque nós já estamos aqui com 50 minutos, isso temos poucos minutos. Mas, pois bom, a não ser por causa de fornicação e casar com outra adultéria, e o casar com a repudiada adultera também. E então, aleluia, os seus discípulos dizer, quem põe, aleluia, ricanta la mastéria, aleluia, jarabandacam playa suricantas. Irmãos, eu vou abrir em Mateus 19, é uma palavra muito forte. Eunucos. Quem é o eunuco? Porque nós sabemos que há 3 tipos de eunuco. Existem os eunucos que assim nasciam do ventre da sua mãe, ou seja, eles tinham problemas no órgão íntimo deles e não poderiam manter uma relação com uma mulher. Então eles teriam aquele problema físico, aquela deficiência física. Havia os eunucos que eram castrados para servir aos palácios reais, como o eunuco etíope da rainha Candace. Eles eram castrados para servir nos palácios reais. Eram castrados pelos homens. Os homens castravam. E havia os eunucos. E quem é o terceiro tipo de eunuco? Aquele que assim mesmo se fez eunuco por causa do reino dos céus. Quem é que tem que deixar nunca mais ter relação nenhuma sexual íntima com uma mulher para ser salvo? É a pergunta que fica, não é? Glória a Deus. Diz aqui, porque Jesus disse, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E casar com a repudiada também comete adultério. Sendo, pois, os seus discípulos, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Por isso é que hoje também nem toda a gente consegue receber esta palavra. Porque havia 2 linhas de interpretação no contexto histórico. Havia os da escola de Hillel, que eram liberais, que podia-se repudiar a esposa por qualquer motivo. Era uma escola rabínica, escola judaica. E havia a escola de Shammai, que só repudiavam por adultério. Jesus
reprovou ambas, nem por qualquer motivo, nem por adultério, só por causa de fornicação, ou seja, tem a ver com o contexto judaico, porque o judeu primeiro celebrava um contrato de casamento, ele ficava desposado, como José ficou desposado de Maria. Eles celebravam um contrato de casamento e ficavam noivos, o chamado desposamento judaico. Era como se já tivessem casados no civil primeiro. E só ao fim de um ano é que se iriam unir em uma só carne, fazer o casamento, a união carnal. Se durante aquele período o noivo descobrisse que a esposa não era mais virgem e o tinha enganado quanto à sua virgindade, ele poderia dar-lhe uma carta de repúdio, ou acusava publicamente e ela era apedrejada até à morte, caso se descobrisse que ela realmente não era mais virgem, ou então, Sharabandagaya, ele poderia deixá-la secretamente, como aconteceu com José. Tentou deixá-la no seu coração, bastava dar-lhe uma carta de repúdio, pois não queria infamá-la, não queria acusá-la publicamente perante os juízes, porque ela se achou grávida do Espírito Santo, mas ele não sabia porque é que ela estava grávida, né? Ele pensou, será que esta mulher fornicou? Será que esta mulher teve relação durante o período do noivado, ou já não era mais virgem? Então, perante o contexto judaico, glória a Deus, só por causa de fornicação. A noiva enganar o noivo quanto ao facto de ela dizer que é virgem e não é. Se até à noite de núpcias, inclusive, se descobrisse que ela não era virgem, não havia provas da virgindade, ela poderia ser repudiada e aquela união era dissolvida. Só nesse caso, porque viu nela coisa indecente, conforme Deuteronômio 24, conforme a lei de Moisés. Então Jesus disse, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir. Então só havia um caso. Então Jesus foi mais restrito do que as duas escolas de interpretação rabínica dominantes nos dias de Jesus, no século I, naquele tempo, nos dias dos apóstolos e de Jesus. Ele foi mais radical. Uma era liberal ao extremo, podia se divorciar por qualquer motivo. Outra só podia se divorciar por causa de adultério. Mas Jesus nem uma coisa nem outra, disse a não ser por causa de fornicação. Então eles ficaram tão chocados que disseram, aleluia, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então nem vale a pena casar. Se nem por adultério eu posso repudiar, andar a massaia playa, porque o que é que Jesus disse? Muitos dizem, eu repudiei o meu esposo, eu divorciei porque ele traiu-me, ele adulterou. Eu repudiei a minha esposa porque ela traiu. Mas o que é que disse Jesus? Se tu não perdoares, aleluia, ao teu próximo, se tu não perdoares à tua esposa, também os teus pecados não serão perdoados. E orando, perdoai para que os vossos pecados serão perdoados. O que é que repudiou? Porque ele não perdoou. Diz que perdoou da boca para fora, mas ele entrou com uma ação de divórcio. Então ele não será perdoado naquele dia. Vai ser julgado e condenado ao lago de fogo. A palavra é dura, mas é esta. Vai ser triste naquele dia. Ripalamasteria. Oh, glória a Deus. Então, aleluia. Aleluia. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há os eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Ou seja, quem é o eunuco? Ou seja, quem é o servo de Deus que para ser salvo, para entrar no céu, por causa do reino dos céus, para ser salvo, para ter a salvação, tem que deixar de ter relações sexuais. Não é o solteiro. Porquê? Jesus não estava falando nem de solteiros nem para solteiros. Mas ainda que fosse, que Jesus estivesse falando de solteiros, não estava, Jesus estava falando para homens casados. Nos é lícito repudiar as nossas esposas por qualquer motivo? Foi a pergunta que foi feita a Jesus. Mas ainda que não fosse assim, a Bíblia diz o quê? Não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma ajudadora que lhe corresponda. Disse Deus em Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Quem quer diga glória. E a Bíblia diz o quê? Vale mais casar do que abrasar. Então não é pecado o solteiro se casar. Glória a Deus. Então, quem é casado tem que pagar à esposa a devida benevolência, e a esposa tem que pagar ao esposo a devida benevolência. Não vos priveis um ao outro, não é? Porque o homem não tem domínio sobre o próprio corpo, mas tem uma esposa. A esposa não tem domínio sobre o próprio corpo, mas tem no esposo. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento e por um curto período de tempo, para vos aplicares a oração em junho e vos ajuntares novamente, para que o maligno não vos tente por causa da vossa incontinência. Então não era para solteiros, porque não é bom que o homem esteja só. Então vale mais casar do que abrasar. Não era para solteiros, ainda que fosse. Casamento não é pecado. E quem casa tem que fazer união carnal, tem que unir uma só carne. E também não era para casados, porque o casado só se pode privar da esposa para orar e jejuar. Glória a Deus. E vice-versa, a esposa só para orar e jejuar, em comum acordo. E por um curto período de tempo, para que o diabo não mande tentações, pratos, bandejas, para que o varão caia em adultério ou o varão caia em adultério. Então esta palavra do eunuco, o casado não tem que se fazer eunuco para ir para o céu. O solteiro não tem que se fazer eunuco, basta casar. Porque depois de casar já pode se unir a uma só carne com a sua esposa. Então não era nem para solteiros, nem era para casados. É para quê? Para divorciados. Quem é aquele homem
que tem que se fazer eunuco, ou seja, nunca mais pode ter uma relação sexual para entrar no reino dos céus. É aquele infeliz que caiu na asneira de se divorciar, glória a Deus, e não pôde reconciliar. Não pôde mais reconciliar, porque a esposa não quis, ou porque ela não quer deliberadamente, ou porque ela já arranjou um amante, ou já casou de novo com um amante, então ele não pôde mais reconciliar. Então a única chance que ele tem, a única hipótese que ele tem, Xarabá cantar a mastéria, cantas niriandar a managastéria, Rovalabana cantaia, playa súrica. A única chance que ele tem, aleluia, rima nagashai, é, aleluia, ficar só. Ficar só é o que é? Fazer seu eunuco, nunca mais ter uma relação sexual com nenhuma outra mulher, até que Jesus venha, ele seja arrebatado ou que morra e vá para a glória. Então, esta é a revelação da palavra de eunucos. Eu não vejo nenhum pastor a pregar sobre isto, não me estou exaltando, mas nunca vi. Não quer dizer que não haja mais ninguém que Deus não tenha revelado esta palavra, mas eu estou a explicar para o irmão o que é que esta palavra significa. O irmão, se tiver mais alguma coisa, acrescente. Vou agora fechar aqui o áudio. Muito forte para agora essa explicação. Então, é uma situação que muitos, para entrar no reino de Deus, vai ter que se renunciar mesmo, vai ter que renunciar, porque como o Senhor Jesus disse que haveria pessoas que, para entrar no reino de Deus, o reino de Deus seria tomado à força. Então, esse é um dos itens. E também, pastor, me faz lembrar lá na situação de Esdras, capítulo 9 e capítulo 10, uma ilustração aqui, não como base doutrinar, mas uma ilustração. Né? A pessoa dá força para a pessoa abandonar o seu pecado de adultério. Então vai assim também como aquelas pessoas lá, os servos de Deus, né, que se misturaram com sementes de povos pagãos, tomaram mulheres para si, e tomaram dos seus filhos e deram às mulheres dos pagãos, e se misturaram a sua semente, a semente dos judeus, dos israelitas, com os povos povos pagãos dos outros deuses. Então, quando eles descobriram o seu pecado e levaram o caso a Esdras, sacerdote Esdras, ele se humilhou na presença do Senhor e orou por eles. E o povo descobriu que estava no pecado, e o povo se arrependeu, muitos deles se arrependeram, e a Bíblia diz que eles chegaram para o sacerdote Esdras e disseram que Deus era com ele, que ele tomasse essa causa por eles, que eles estavam arrependidos, e que eles iriam despedir as suas mulheres com seus filhos. E foram assim que eles fizeram. Muito mais também, hoje em dia, pessoas que descobrem o pecado e não querem largar. Pessoas que querem acrescentar pecado a pecado, como está escrito lá em Isaías capítulo 30, que esse povo quer voltar ao Egito, acrescentando pecado a pecado, não quiseram a cobertura do meu espírito. Então eles falam assim, mas fulano casou, tem filhos. Nessa questão então, tem filhos pequenos, vai destruir uma família, e é situação como essa, sabe, pastor? Sim, irmão, não sei se o irmão se lembra de mais alguma pergunta sobre este tema que seja pertinente, senão a gente vai estar encerrando, porque aqui já está um pouco tarde aqui em Portugal, mesmo para a gente continuar. Mas se houver mais alguma pergunta, eu creio que aqui nós já esclarecemos muito, mas vou deixar uma consideração aqui final, depois se o irmão Kleber tiver mais alguma pergunta, faz e a gente vai estar respondendo uma ou duas perguntas, porque é assim, muita gente diz assim, que nós, tem até gente que nos chama de satanistas e terroristas da fé. Porquê? Porque nós estamos a dizer para a pessoa que está no segundo casamento que para que ele seja salvo tem que abandonar esse segundo casamento. Mas é que é a realidade. Nós não estamos mandando em nada, a pessoa faz o que quiser, não estamos mandando ninguém para o céu nem para o inferno, nós não somos Deus, nós não somos juízes, nós não somos o juiz, Jesus, mas nós temos que instruir conforme está na Bíblia. A pessoa pergunta, o que é que eu faço para ir para o céu? Tem que abandonar. E depois o que é que disse o pastor, acho que é Sérgio Paulo, ou Paulo Sérgio, do canal Leão Pentecostal, que o único pecado que não tem perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo, mas se a pessoa quando vem para Jesus se arrependeu do segundo casamento, né, já está perdoado. Peraí, arrependeu como? Só confessou e vai continuar? Segundo a mentalidade desse irmão, é assim. Então ou seja, então eles dizem que o único pecado que não há perdão é a blasfémia contra o Espírito Santo. Eu costumo dizer, todos os pecados não têm perdão, todos, porque o pecado faz a separação do homem
e de Deus. Todos os pecados que a pessoa não abandona, não tem perdão. Os pecados só têm perdão se a pessoa abandonar. Não é só blasfémia contra o Espírito Santo. Se a pessoa roubar e não se arrependeu de roubar, vai para o inferno. Se a pessoa mentiu e não se arrependeu da mentira, vai para o inferno. Se a pessoa não basta confessar, tem que confessar e abandonar. Se a pessoa adulterou, não se arrependeu do adultério, vai para o inferno. Se a pessoa está no segundo casamento, está em adultério condenado, não se arrependeu, vai para o inferno. O arrependimento inclui confissão e abandono. Então não tem essa história de dizer que o único pecado que não tem perdão é a blasfémia, mas o segundo casamento tem, basta confessar. A pessoa já confessou, já está perdoada. Não, tem que confessar e abandonar. Está incompleto. Nunca leram Provérbios 28:13. Esse povo não conhece bem a Bíblia, tem que estudar um pouquinho mais. Tem que ir, vou regressar à escola dominical. Vou passar aqui a palavra para o irmão. Bora. Certo. Uma questão que muitas das vezes deparamos aí quando vamos tratar de casos semelhantes a este, pegamos casos com famílias, né, que estão nessa situação no adultério, que vêm para o evangelho casados novamente, né, no adultério, como o próprio irmão disse, que não é casamento, segundo casamento, mas sim adultério, concordo, pela palavra de Deus. Então, de vez em quando aparecem casais com essa situação e tem filhos pequenos. E o que eles levam aos pastores, aos líderes, né, e eles falam assim, não, faz o seguinte, não precisa separar, vocês têm filhos, não precisa separar. A questão é o seguinte, ao haver do irmão pela palavra, como que o irmão entende essa situação, nessa questão da pessoa estar no adultério e já ter filhos com aquele divorciado, sendo um solteiro casou com o divorciado, o divorciado casado com a divorciada, e tiveram filhos ali, e os filhos são pequenos, né? Como que é a situação, então? É largar de todo jeito, ou tem alguma outra alternativa aí que possa estar agradando a Deus? Como eu digo, irmão, eu vou tentar colocar-me na pele de um indivíduo incrédulo, não conhecia a Deus, andava com A, com B, com C, ou casou uma vez, largou, casou segunda, casou terceira, mas imagina que eu casei só duas, pronto. Eu era do mundo e casei uma vez, divorciei, casei segunda vez. Pronto. E entretanto tive filhos com essa segunda mulher, já tinha filhos também da primeira, agora tive da segunda, tive uns 2 ou 3, tive uns 3 filhos. E entretanto eu sou o evangelho e creio realmente esta mensagem, isto é verdade, há um Deus, há um Salvador, aceitei. Pronto. Assim que eu tomasse consciência pela palavra de Deus que eu estava em pecado, o que é que eu ia fazer? Estou-me a pôr na posição dessa pessoa. Eu iria o quê? Abandonar o mais rápido possível, arranjar uma maneira. Sei que não é fácil, não iria ser fácil, porquê? Porque há a questão sentimental da segunda mulher, não é? E especialmente dos filhos, há a questão sentimental. Mas, como eu costumo dizer, isso não implica, porque se o indivíduo tem filhos, ele continua a ser o pai, tem que ter as responsabilidades parentais. Porém, ele não tem que ter nenhuma responsabilidade matrimonial com a segunda mulher. Ele aí tem que fazer separação. A primeira etapa que eu acho que seria útil e produtiva é fazer separação de corpos. Ou seja, se a casa tem vários quartos, cada um passava a dormir no seu quarto. E viverem como irmãos, até que Deus proporcionasse que se separassem mesmo de vez. Cada um ia para o seu canto, não é? Para tentarem reconciliar com os primeiros cônjuges. Se isso já não fosse mais possível, porque o primeiro cônjuge também já vai no segundo casamento e não quer abandonar, glória a Deus, não é? No mínimo, a primeira ação que tem que se fazer é separação de corpo, porque o pecado de quem está no segundo casamento é o ato sexual. Separar com o ato sexual, fazer separação de corpos, não desejar mais a mulher como se fosse o desejo carnal, não é? E viver como irmão não está mais em pecado. Só que depois tem também aquela questão da aparência do mal, quer dizer, perante alguns que estão de fora iriam dizer, olha, eles dizem que não estão mais dormindo juntos, mas estão vivendo na mesma casa. Há sempre essas questões. Eu diz, abstendo-vos toda a aparência do mal. Então há sempre aqui uma questão. Eu sei que é delicado o assunto, mas quem quer ir para o céu se esforça. O céu é tomado à força, como o meu irmão diz, não é? E aquele que não abandona tudo o que tem não é digno de ser meu discípulo. Larga tudo o que tens e vem para mim. Ou seja, a salvação é o mais importante. Agora, isso não implica que o pai que tem filhos de um segundo casamento não tem que cuidar dos filhos.
não implica que ele não possa ter uma amizade, só amizade, com a mulher a qual se relacionou de uma forma ilícita. Pode ser só amigo e nada mais do que isso, mas saber separar e distinguir as coisas. Está a perceber, irmão? Então, é isso que eu estou a explicar. Agora, tudo dentro da sabedoria. Agora, tem filhos pequenos, tudo bem. E não tem filhos do primeiro casamento, também. Também tem que se pôr isso em balança, porque por vezes tem-se muita pena da segunda família, e a primeira família não se tem pena nenhuma. Tem-se muita peninha da segunda esposa, mas da primeira não se tem. Tem-se muita pena dos segundos filhos, do primeiro não tem. Então, nós não podemos tomar decisões, irmão, por essa gente que caiu nessa asneira de recasar. Eles é que têm que tomar. Agora, o conselho, eu vou-me tentar pôr na pele de uma pessoa. Se eu soubesse que eu estou em adultério, né, e que o adultério é pecado e que me leva para o inferno, eu largava o adultério. Imediatamente eu parava de, olha, a partir de agora, em relação a ti, tu vais ser apenas uma irmã em Cristo. Eu vou ser teu irmão em Cristo. Agora acabou. Acabou o relacionamento. Acabou. Ponto final. Eu estou a pôr não é? Na pele daqueles que estão nessa situação. Agora, nós não podemos tomar decisões por ninguém. Entendemos que a situação é delicada, mas não tem como usar essa desculpa de ter filhos para permanecer em pecado, viver em pecado. Isso aí, muitos usam essa situação aí para perpetuar uma situação pecaminosa. Não é? Então, é complicado. E outra coisa, agora aqui uma outra questão. Como é que fica o testemunho cristão das igrejas? Imagina que, por exemplo, a Maria era casada com o Zé. A Maria era cristã evangélica. O Zé e a Maria tiveram 3 filhos. Não é? O Daniel, o Joel e o Ezequiel, por exemplo. Ezequiel não, porque faz-me lembrar aquele... Não, Ezequiel pode ser. O Ezequias. Daniel, Joel e o Ezequiel. Pronto. Entretanto, o Zé saiu de casa, se separou, depois divorciou e casou com a Jaquina. O Zé casou com a Jaquina. Pronto, casou com outra. E entretanto, teve mais 3 filhos com outra. Glória a Deus. E entretanto, a primeira esposa é crente e está orando para que Deus restitua o seu marido, para que ele volte. Os filhos estão chorando, clamando pelo pai. Entende essa situação? Eles congregam numa igreja. Xarabagai. E por coincidência, porque acontece isso em igrejas, mega igrejas, essas igrejas grandes que têm milhares de membros, o seu pai congrega na mesma igreja, mas agora vai com a amante, neste caso, com a segunda mulher, para lá. E o pastor dessa igreja apoia essa união. Ele chegou lá, membrou eles e tomam Santa Ceia. E está tudo na mesma igreja. Então que testemunho cristão fica? Que bagunça é essa? Isso acontece em muitas igrejas. Que bagunça. Isto é ridículo. É um escândalo para o Evangelho. E acontece. Sim. Então isso, infelizmente, está acontecendo, está escandalizando o Evangelho. A percentagem de divórcios dentro do meio cristão já não é inferior ao mundo. Tem igreja que até tem mais divórcio do que no mundo. Está um escândalo. Está um verdadeiro escândalo. Então, isso aí não edifica ninguém. Então nós temos que fazer a diferença. Eu costumo dizer, o mais importante para mim, Deus me livre, mas se eu tivesse um segundo casamento, o mais importante seria a minha salvação. Mais importante até que esposa e que filhos. É a minha salvação. Glória a Deus. Eu faria tudo para ser salvo. Mas muitos estão a dizer, vocês estão destruindo as famílias, não é? Estão fazendo com que as pessoas se suicidem. Teve aí um pastor que é o pastor Moabel, que é o pastor Moabel Pereira. Ele está nos Estados Unidos da América. Ele era das Assembleias, não sei se ainda é. É um senhor já de idade, um ancião, que diz que nós estamos fazendo com que as pessoas se suicidem, ou não sei o quê. O Leão Pentecostal diz que Deus iria cobrar de nós, uma coisa assim. Porque nós não estamos a fazer com que ninguém se suicide. Espera aí. Não há mais solução. A gente não diz que não há solução para o recasado. Há solução. A solução, enquanto há vida, há esperança. Não tens força para fazeres o correto agora, que é o abandonar o pecado. Deus te vai dar força. Nós não estamos incentivando ninguém ao suicídio. Os suicidas não entrarão no reino dos céus, irmão. Nós não estamos levando a ninguém a pecar de forma alguma. Enquanto há vida, há esperança, há tempo para que a pessoa se arrependa, ganhe força e coragem, não só para confessar, mas também para abandonar o pecado, arranjar uma maneira. Né? Eu até creio, irmão, em casos extremos, excepcionais, que Deus pode até permitir que alguém, imaginando que a esposa já está no 3º casamento e não quer largar, é ímpia, completamente mundana,
Ele está no segundo casamento. Quando soube que estava em pecado, ele concordou. Fez separação de corpos. Está vivendo na mesma casa porque até nem tem possibilidade financeira de sair de casa e arranjar outra casa. Mas a casa é grande, está morando noutro quarto, vive com a esposa como se fossem apenas bons amigos e irmãos em Cristo. Nenhum desejo sexual, não se estão dormindo juntos, não é? Estão cuidando ambos dos filhos. Okay? Deus pode permitir, caso excepcional, uma situação dessa. Porquê? Efetivamente, eles dissolveram aquela união, juridicamente, já não estão casados, porque não é? Temos de dar testemunho também perante os homens aqui, glória a Deus, e também não estão a ter relação, não estão a fazer o adultério, consumar. Então, Deus pode permitir isso. Então, isso tudo é uma questão de cada um analisar. Eu é que não posso tomar decisões pelas pessoas. Eu estou apenas a dar luzes. Nós damos luzes apenas para que as pessoas entendam qual é o caminho de Deus. Nós aqui não estamos destruindo família nenhuma. Amém? Estamos dizendo, a verdadeira família é sempre a primeira. Mas se há uma segunda família, não estamos dizendo que os pais agora vão desprezar os filhos. Simplesmente eles não têm mais obrigações matrimoniais com os segundos cônjuges. Mas mantêm as obrigações parentais. Têm que cuidar dos filhos. Amém? Então, essa página, se houver mais alguma coisa o irmão diz, porque já está muito extenso aqui. Glória a Deus. Sim, glória a Deus. Então é isso que as pessoas querem saber, pastor. É somente essa pergunta, então, para estarmos aí finalizando, se o irmão também Deus revelar alguma coisa através da palavra. Então, muitas pessoas têm esse conflito, né? Repetir a pergunta, como muitos dizem. O solteiro que casou com o divorciado, se ele se separar daquele divorciado, ele pode casar? Ele está livre para casar? Glória a Deus. Irmão, como eu tinha dito há pouco sobre essa questão, concretamente, quem casa com a divorciada, ele casa ou adultera? Adultera. Então, o indivíduo é solteiro ou é viúvo, não interessa o que ele é. Se ele é divorciado, tem que se fazer o possível para reconciliar com a mulher. Ou então ficar só sem se casar. Se ele é solteiro ou viúvo, glória a Deus, ao meu ver, ele nunca casou. Ele apenas adulterou. É o meu ponto de vista. O irmão entende? Ele, a meu ver, apenas caiu no erro de adulterar. Caiu no adultério. Não sei se o irmão tem mais alguma coisa a acrescentar. Agora não posso falar mais do que isto. É só até aqui. Amém. Deixamos aí, então, perguntas e respostas. E a questão do segundo casamento, que realmente é adultério diante de Deus. É verdade? Então, estamos aí na direção de Deus. Sentimos pelo Espírito Santo estar aí reunidos nesta chamada conferência, para que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais e mais. Lembrando que o Senhor Jesus, no Santo Evangelho de Mateus, capítulo 11, ele nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Quantas pessoas estão sobrecarregadas, pastor Luiz, de pecados? Quantas pessoas estão sobrecarregadas de engano religioso? Né? Líderes religiosos mentindo, como diz até mesmo o próprio Deus, usando o profeta Jeremias na sua carta, no seu livro, furtam as palavras do meu povo. Então Deus está irado com essas coisas. Então nós vemos aí que Deus realmente ele quer resgatar as almas, Deus quer restituição, Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer curar. Jeremias capítulo 3, versículo 22, o Senhor convida os rebeldes a vir à sua presença para serem curados das suas rebeliões. Então está aí mais um esclarecimento pela palavra de Deus, aí pelo Espírito Santo, a todos aí que querem vencer o pecado e a morte, vencer a Satanás e a carne. Eu aproveito para contar um curto testemunho, se ainda houver tempo. Glória a Deus. Quando eu era do mundo, não é? Eu era cantor de heavy metal e de power metal. Eu era cantor dos Iron Maiden. Eu era como se fosse o Bruce Dickinson aqui de Portugal. Amém? Era na mesma linha Iron Maiden, Halloween, Manowar, Judas Priest e como esses cantores também do Yngwie Malmsteen, o virtuoso guitarrista sueco. Então
E eu tinha um certo grupo de amigos que não eram crentes. Não é? Eles não eram crentes, eram ateus, a maioria não queriam em Deus. Não, nós não queremos em Deus. E o que é que porque eu fui criado como católico. Os irmãos entendem? Eu fui criado como católico. Mas ia na igreja por obrigação. Não por convicção. Amém? Glória a Deus. Quem querer diga glória. Está só ouvindo ruídos aqui? Então espera aí, vê se eu falo. Vou tentar falar devagar. Meus amados irmãos, então é assim. Contar este testemunho. Eu era ímpio. Eu não era cristão. Porém, havia uma moça chamada Carla. Ela era da Igreja Batista. E eu ia nos concertos do Iron Maiden e ela também ia. Portanto, eu ouvia música pesada, heavy metal, ela também ouvia. Ela ouvia, gostava também das mesmas bandas a quase que eu gostava de ouvir quando eu era do mundo. E ela fazia parte do nosso grupo de amigos. Havia vários amigos meus, o Joey Capela, havia o Pedro Bravo, vários outros, o Filipe, o Miguel, um grupo de amigos, não é? Que a gente tinha, o Fernando Farinha, e alguns, mas dentro desse grupo havia muitos que eram adeptos do hard rock, do heavy metal, do speed metal, do power metal. E essa moça, mesmo sendo da Igreja Batista, ela ouvia esse tipo de música. Né? Ela vestia as t-shirts dos Iron Maiden e tal. Ela era uma headbanger, era uma metaleira. E eu sabia que ela tinha um fraquinho por mim. Entende? Tinha assim uma certa caidinha por mim. Não é? Tratava-me com muito carinho e tal, mas nós éramos apenas amigos e nunca houve nenhum tipo de envolvimento comigo e com ela. Devo esclarecer aos irmãos, sempre só na área da amizade. Mas eu sabia que ela tinha um fraquinho por mim. Só que eu sabia que ela já havia sido casada e que ela estava divorciada. Então eu sabia que isso não ia dar boa coisa se eu caísse num tipo de envolvimento com ela. Entende? Ou seja, até o ímpio sabe distinguir pela lei da consciência que é errado namorar uma mulher que já foi casada ou que está divorciada. Isso traz complicação, não é? Se ele é solteiro, ele vai procurar uma solteira, não é, irmão? Então até o ímpio, quando não tem a Deus, tem a consciência o acusando ou defendendo. Ricanta, isso está errado, não? Essa mulher já foi casada, não é para ti. Ainda ela por acaso não era um tipo de mulher que eu ficasse assim deslumbrado, mas mesmo que fosse, havia essa barreira. Ainda fosse a mulher mais linda do mundo, espera aí, o Espírito Santo, aliás, Deus, né? Na nossa consciência, mesmo dos ímpios, ele coloca isso, está errado. Essa mulher já foi casada, não dá nem para namorar, muito menos casar, não dá. Os irmãos entendem o mistério? Ori canta labás, aleluia. Entende o mistério, varão? Glória a Deus. Deus livrando o irmão desde já por causa do chamado, né, irmão? Daraia. Deus queria que o irmão fosse desimpedido para fazer a obra. Aleluia. Tivesse aí arrebatando, né, as pessoas que estão no fogo, como dizem Judas. Arrebatando-as do fogo, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, há pessoas assim mesmo, eu acredito, há pessoas que são ímpias e que Deus tem um chamado, um propósito na vida delas, e Deus livra, não é verdade? Assim também como Deus muitas das vezes também me livrou quando eu era solteiro, quando eu me afastava do Evangelho. Você acredita, pastor, que quando eu me afastei do Evangelho aproximadamente umas 2 vezes, e nessas 2 vezes aí, Deus me deu cada livramento de eu me envolver em situações aí de adultério, em situações aí de desenrolado deste mundo aí, essa imoralidade, entendeu? Então eu creio sim que Deus, ele sabe livrar aqueles a qual ele tem um chamado. Bem, eu vou dar aqui a minha palavra final. Eu devo finalizar dizendo que as igrejas, não digo todas, mas a maioria das igrejas são as principais culpadas e responsáveis por muita coisa errada que está acontecendo na área do namoro, do noivado, do casamento e do divórcio dentro das igrejas. Tem igrejas aí aconselhando, por exemplo,
fulana traiu fulano, o pastor vai e aconselha ao fulano, tu estás livre, ela traiu-te, tu agora podes divorciar, casar de novo. Quer dizer, tem pastores próprios incentivando o divórcio e o segundo casamento, aconselhando errado, em vez de dizer, olha, reconcilia-te com ela. Ela errou, mas toda a gente erra. Tu não erraste, nunca olhaste para uma mulher e cobiçaste, tu também já te tornaste adúltero no teu coração. Então, e se tu não perdoares ela, tu não vais ser perdoado. Quer dizer, os pastores não sabem aconselhar, dão maus conselhos. Esses maus conselhos levam as pessoas para o inferno. Levam as pessoas literalmente para o inferno. Elas levam-os ao pecado, e o pecado leva à morte espiritual, e a morte espiritual leva para o inferno. Quantas igrejas têm aí aconselhando as pessoas a divorciar? Por adultério, em vez de aconselhar a reconciliar, a perdoarem-se um ao outro. Anda lá mastéria, anda lá maia. Oricanta lá mastéria. Quantos pastores e igrejas têm aconselhando a casar a segunda vez, dizendo que a pessoa está livre, porque está divorciado é livre, ou porque charabando golvanaia claia, por N motivos. Irmãos, as igrejas são culpadas, porque, não é? E quantos pastores aí estão fazendo de cupidos? Sabe o que é cupido? Quantos pastores, meus amados irmãos, agora estou a ouvir um pouco de barulho aí. Irmão Kleber, quantos amados irmãos, aliás, perdão, irmãos em Cristo, meus irmãos, quantos pastores viram-se para uma moça solteira que diz, olha, eu gostaria de casar com um homem cristão, com um jovem cristão, e disse, olha, está ali aquele homem, ele é o ideal para ti, não é? E estão indicando homens que já foram casados, que estão divorciados. Está livre, está livre. Quantos pastores estão fazendo segundos casamentos dentro da igreja? Casando divorciado com solteiro, divorciada com solteiro e por aí vai. Quantos pastores estão atrapalhando as almas, atrapalhando as vidas? Porque o divorciado não é livre. Ele não está livre para se casar. Ele não está livre e não é opção para o solteiro o divorciado. As opções é solteira ou viúvo. Perdão, o solteiro é solteira ou viúva. E se ela é solteira, é com viúvo ou solteiro. Essas são as opções, amém? Só até aqui, irmão. Eu espero que já ter falado o suficiente, esclarecido os irmãos. Tu caíste numa situação destas, do segundo casamento, refletem todas estas palavras e ora a Deus para que tenhas fé para tomares as decisões certas, porque nós não vamos tomar decisões por ti, não te vamos mandar fazer nada, cada um faz o que quer. Nós só orientamos, damos luzes. Vocês agora põem por obra a palavra aqui ensinada, ou então não põem. Isso é vocês e Deus, vocês é que sabem, amém? Nós aqui não mandamos ninguém para o céu nem para o inferno. Aleluia, mas é Deus quem o faz. Aleluia, no dia do juízo final. Oriandarai vai mandar para o lago de fogo aqueles que estão no inferno. Era manta casteri andalamasteri. Nós devemos temer a Deus e obedecer à sua palavra pela fé. Então até que o Senhor falou, tu que estás desviado reconcilia, tu que estás fraco te fortalece, tu que foste mal orientado, mal ensinado, saibas que ainda existe homens de Deus, mulheres de Deus, ainda existe servos de Deus, servas de Deus, ainda existe ministérios sérios que pregam a verdadeira doutrina da palavra de Deus em relação a esta área do matrimónio, divórcio e segundo casamento. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Vou passar a palavra para o irmão Kleber, depois se a irmã Ruth quiser dar só uma saudação final, a gente vamos estar depois encerrando este estudo. Glória a Jesus. Sou grato a Deus aí, né, por mais uma oportunidade. Nós estamos aprendendo aí do Senhor Jesus, da palavra de Deus, né, que Deus tem usado o seu servo. E é isso aí, amados irmãos. É como o pastor falou, nós não temos o direito, nós não temos o poder de condenar ninguém, não é verdade? Nós julgamos pela palavra, nós discernimos pela palavra, resolvemos pela palavra, damos o nosso ponto de vista pelo Espírito Santo, pela palavra. Então, a responsabilidade é de obedecer, é dos ouvintes. Obedeça sim para prosperares com Deus e desobedeça, como, eu não sei se é em Deuteronômio que está escrito, eis que eu proponho diante de ti 2 caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida para que vivas. Então está aí mais um estudo aí acerca desse assunto que se tornou muito polêmico, né, na face da terra e que está atrapalhando o crescimento espiritual de muitas pessoas. Está atrapalhando, né, pastor Luiz, o crescimento espiritual de muitas pessoas, porque as pessoas estão postergando, as pessoas aprendem a verdade, mas está postergando a decisão.
outras viram as costas e outras obedecem. A qual desses grupos de pessoas vocês vão querer fazer parte? As que postergam a decisão, as que viram as costas, reviram as costas para Deus, e as que obedecem, preferem obedecer para serem salvos. Né? Não que as obras vão salvar, mas aqueles que verdadeiramente são salvos são os que obedecem. Então agradeço aí, que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, e rumo ao céu, obedecendo a Deus, santificando a nossa vida, e seguindo a paz com todos. E a paz do Senhor Jesus Cristo com todos. Não sei se a irmã Ruth tem alguma coisa a dizer. Se não tiver, vamos estar encerrando a live. Amém? Vamos estar então encerrando esta live para a honra e glória do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.